Muito boa tarde, seja bem-vinda, Ellen Isabela, à nossa aula extrasemanal, onde eu ensino os veterinários a viver da medicina equina trabalhando a campo. E hoje, eu de casaco e vocês de camiseta, você vai aprender como acompanhar a gestação da égua sem precisar de ultrassom, sem precisar de equipamento caro, usando só o seu conhecimento clínico. E, no final, eu vou abrir o Tira Dúvidas, como sempre, mas hoje realmente vamos ter uma aula rápida. Então, primeiro ponto. O que é esse acompanhamento gestacional? A gestação em si é o período que vai gerar o produto, que vai levar o potro a termo. E ela precisa ser acompanhada clinicamente. Por quê? Não são pessoas que estão ali fazendo um pré-natal, que tem o SUS para dar conta de todo mundo, que tem plano de saúde, que tem os médicos particulares. São números. Normalmente, o criador de cavalo tem X éguas, X produtos, X animais, tem receptora. Então, o nosso trabalho é chegar num ponto de equilíbrio, enquanto veterinários. É buscar o melhor custo-benefício. E isso não significa excluir completamente exame complementar. Não é que você não precise de ultrassom, que não vale nada, não é isso. Mas o objetivo da nossa atuação é encontrar o melhor custo-benefício. Vai ter a égua que vai ter acompanhamento por ultrassom todo mês, que vai coletar sangue, vai fazer mate e PCR de urina para ver se está com leptospirose e vai controlar hemograma. Vai. Só que a massa não vai ser assim. Essa não vai ser a sua realidade padrão. Então, o que isso significa? Significa que sim, a gente vai conseguir atuar mesmo sem acesso aos exames complementares, aos equipamentos que a gente não tem. E um porém, muito veterinário deixa atendimento na mesa por não saber da necessidade do acompanhamento gestacional, por não saber que existe essa possibilidade de atendimento para você. Ou então porque acha que precisa ter um ultrassom para ficar medindo placenta de égua para fazer o acompanhamento gestacional. Não precisa. É possível você atuar em áreas, atender cliente sem precisar desses investimentos. Isso faz o quê? Aumenta a sua oportunidade de trabalho no campo. É mais um serviço que você não sabia, mas que você pode oferecer, e principalmente a questão da estabilidade financeira, porque é um tipo de serviço que você fecha mensalmente com o cliente. Se você tem um acompanhamento gestacional para fazer, você vai receber um valor por mês para fazer X acompanhamentos para aquela égua ali. E qual é o jeito errado de você atuar? É você achar que só vai precisar atuar quando o potro nascer. Você vai aprender hoje nessa aula o que é essencial saber sobre a gestação da égua para atuar a campo, que vai garantir o nascimento de um potro saudável. Não necessariamente garantir, mas melhorar as chances do potro nascer saudável, porque esse processo vai se dar durante toda a gestação. Ganhei um mouse novinho da minha mãe e ele tá doido. Fica clicando sozinho em tudo quanto é lugar. Antes de começar, deixa eu botar o momento print aqui, ó. Isabela hoje está toda bonita, cabelo feito. Normalmente a gente está como? De pijama, né? Para não precisar, não sei o que eu vou falar mesmo, então não preciso nem me arrumar. Printei.
Deixa eu colar aqui na conversa para não perder. E vamos entrar agora nessa aula que não é extensa, não. Pronto. Ué, compartilhando coisa errada. Nem compartilhei ainda a tela, né? Agora foi. Agora sim, né? Beber água. Gestação. Só tem essa aula mais profunda dentro do neonato na prática e da formação epiátrica. Por quê? Normalmente a aula fica muito grande e a gente acaba passando meio batida pela gestação. Mas como essa aula, né, não tem restrição de tamanho, ela não estou dando aula para faculdade nenhuma, eu vou falar só dos pontos sobre a gestação e quis fazer ela separada. Durante a gestação da égua, a gente vai ter 3 desafios nessa ordem aí. O primeiro desafio que a gente vai ter que lidar, que a gente vai ter que evitar, é a absorção embrionária, que vai ser logo no período inicial da gestação. Confirmou o embrião ou confirmou a gestação da própria matriz, tem que ter muito cuidado para esse embrião não ser absorvido. Depois, e aí são determinados fatores que vão fazer essa égua absorver. Depois, a gente passando, né, não absorveu, o segundo desafio é o abortamento, porque aí é aquela coisa da gestação com menos de 300 dias. E por último, a nossa preocupação vai ser com a imunidade do potro, porque a gente vai ver hoje o tipo de placenta da égua que não permite a passagem de anticorpos. Então, a gente precisa garantir que a égua tenha no colostro os anticorpos que o potrinho vai ingerir. E aí, vamos separar pelos pilares epiátricos que a gente vai aplicar nessa gestação. Começando pelo bem-estar. E aqui eu vou aproveitar para introduzir os outros pilares das 5 liberdades lá do bem-estar, que hoje em dia nem se fala mais assim. Mas eu falo assim porque eu acho didático. Então, lembrando quais são as 5 liberdades. Oh, meu Deus do céu, tá o troço clicando sozinho. Quais são as 5 liberdades? Tá livre de medo e estresse. A gata quer participar de qualquer jeito da aula também. Livre de medo e estresse. Livre de sede, fome ou má nutrição. Livre de desconforto. Livre de dor e doenças. E ter liberdade para expressar o comportamento natural. Aí o troço já sai clicando sozinho, um monte de coisa. Primeiro, livre de medo e estresse. Vou botar para assistir. Você tem que trocar ele de lugar urgente. Tá muito molhado. Esse daí é o garanhão de uma fazenda que eu dava assistência. Olha a condição que esse cavalo estava. Isso aí é um curral de boi. E eles simplesmente pegaram esse pedaço e colocaram o garanhão lá. Ou seja, isso daqui gera estresse, gera desconforto. Na verdade, ele poderia estar até na outra liberdade lá do desconforto. Mas é uma coisa bem básica, bem. E aqui, ali está um cavalo, mas isso também é para égua gestante, porque no caso a gente está falando de gestação. Estresse vai gerar absorção embrionária.
Então, se você tem uma égua gestante que fica numa condição dessa, estresse. Ela vai estressar e vai absorver embrião. Outra coisa, outro exemplo, as éguas que vêm no curral descacetada, correndo, o cara de moto, buzinando, porque está com pressa, que quer que as éguas cheguem logo, porque o veterinário de reprodução vai mexer com aquelas éguas ali. Ela vai no lote. Estresse, medo. Ou então, não, vou deixar essa égua aqui para trás, sozinha, para ela não ir na correria para o curral. Ficou sozinha, ela fica com medo. Então, tudo ali no manejo, você tem que ver individual do lugar, como é o manejo e orientar. Olha, se for para a égua ficar sozinha aqui, não deixa para trás, deixa ali junto. Não vai na correria, porque tem égua prenha aqui, e se ela estressar, ela pode absorver embrião. E a gente custou para conseguir fazer. Segundo, livre de sede, fome ou má nutrição. Isso daqui é muito básico, mas na égua gestante, principalmente, ela vai ter necessidades que variam de acordo com o tempo de gestação dela. Eu vou até colocar aqui. Mostrar de novo aquela que eu já mostrei em outra aula. Quem já acompanha sempre já sabe. Eu venho aqui nesse site Animal Specification. Aqui, ó, a gente vem em pregnant e coloca, ó. Então, até 4 meses, ela vai ter uma necessidade. Depois, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10 e com 11 meses de gestação, são necessidades diferentes. E você precisa ir adequando a dieta dela conforme o tempo de gestação passa. Ué, ele não aparece, não está aparecendo aqui o que eu estou clicando. Agora apareceu o meu mouse. Aqui eu clico no 8 meses. Na minha tela está aparecendo, mas para vocês não, né? Aqui não está aparecendo, não. Mas eu vou colocar aí no chat e vocês conseguem clicar também, se quiserem. Aqui, ó, vocês vão clicar em Pregnant e aí, quando for clicar nos meses, porque nem a minha setinha tá aparecendo, que doideira. Espera que se eu interromper compartilhamento e compartilhar de novo, ele vai aparecer? Vamos testar. Não. Enfim, mas depois vocês clicam e acreditem em mim. Eu estou clicando e ele, até os 4 meses, é a mesma coisa. Mas já é gestante, já é diferente de um animal normal. E a cada mês, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, varia. Então, todos os meses de gestação, a gente precisa calcular uma dieta diferente para a égua, de acordo com os ingredientes que eles tenham disponíveis no lugar. E os principais itens que a gente vai se preocupar em equilibrar na dieta vai ser a proteína bruta, a energia e a mineralização. Isso sempre, todos os meses. Então, o que a gente vai fazer no acompanhamento gestacional? Aqui, falando do pilar epiátrico do manejo nutricional, que é o quê? Calcular a dieta. Esse é um ponto. Não adianta você só calcular a dieta, você tem que garantir que ela vai ser oferecida para aquela égua ali. Então, aqui tem uma solução. Isso aqui também é um cliente que fez esse refeitório, né, entre aspas, que eu esqueci o nome desse negócio, lanchonete. Eles chamam de lanchonete. Ó, com
galão de plástico e o eucalipto que eles plantavam na fazenda mesmo. Então, eles tiraram esses paus lá e fizeram isso aí, ó. Para cada égua, garantidamente, comer aquela quantidade que está prescrita para elas. A alimentação aqui é individual. Aí eles ainda colocaram um galãozão grande, daquele azul, com tampa, aonde já ficava a aveia ali dentro. Elas comiam aveia aí. Então, botava lá vários sacos de aveia e dava para tratar vários dias dessa égua. Ali atrás, tá vendo? Tem essa área, tipo um curralzinho, que elas ficavam no pasto, entravam aí, cada uma entrava no seu lugar, como é bastante égua, cada uma come aquela quantidade. Então, é importante você garantir que individualmente aquela égua esteja comendo. Como é que a gente avalia isso? Chegou o lote de éguas, que eu vou fazer minha visita mensal. Cheguei lá, elas entraram, eu vou ver o score corporal. Se todas tiverem o mesmo padrão, eu sei que elas estão comendo o que deveriam, cada uma. Que também a gente faz em lote assim, o cálculo é uma média. Não vai ser, essa égua aqui vai comer 3 litros e 700. Essa aqui, 3.400. Também não é assim. É uma mesma raça, as éguas mais ou menos do mesmo tamanho, e a gente vai dar aquela dieta ali. É o mais correto possível que a gente vai fazer. Essas éguas aí tinham éguas de 20 e poucos anos aí no meio. E lá, como é que uma briga com a outra, tá vendo? Se é um coxo comprido, que todo mundo come, as éguas dominantes comem mais e as que são submissas não comem. Emagrecem, perdem embrião e abortam. Assim não. Assim você garante que as éguas vão comer cada uma o que precisa. Isso é só um exemplo. Outro detalhe, tem égua que vai estar na baia. Coloque sempre coxo pequeno, porque depois o potro, principalmente, cai dentro do coxo e morre se debatendo lá dentro, ou até a égua. Já cansei de ver égua, cavalo, caído dentro do coxo. As pessoas têm mania de pegar aquele coxo que é de concreto, comprido, igual uma bacia, e aí o bicho cai lá dentro, fica se debatendo até morrer. Ou então fica se debatendo, a gente tira, não fica em pé. É trauma, coxo para cavalo é pequeno. E, de preferência, tem que ter essa inclinação aqui, para o animal não ficar batendo o joelho ali. Tem animal que na hora que vai passar a ração, fica cavando, ou então na hora que ele está comendo, como come poucas vezes por dia, fica batendo o joelho ali. E isso causa lesão. Já teve égua da gente ter que soltar uma égua prenha, preta, linda, começou a aumentar o volume do joelho. Joelho zootécnico, né? E aí, ali os carpos. E aí, chamamos o veterinário, fez o diagnóstico, foi lesão só dela ficar batendo assim no coxo. Quando ele é assim, inclinado, evita dela ficar batendo, porque não é reto, né? E não precisa ser bonito. Você consegue fazer coxo individual com pneu, por exemplo. Esse aqui é o pneu que eles cortaram aqui a lateral, cortaram embaixo e pregaram num pedaço de madeira, num negócio reto assim de madeira. Aí você pode colocar a égua no cabresto e botar ela aqui. Ou então, se só tiver ela, só precisa ter o coxo no chão, porque esse coxo não é perigoso. Lembra que a gente precisa evitar o trauma, evitar a lesão, para não perder o produto. E são essas pequenas coisas que o pessoal faz achando que está certo, que dão errado. Livre de desconforto é a terceira liberdade, e aqui vai muito do comportamento individual, de aquela coisa que eu mostrei lá do cavalo, naquela poça de urina
e água, porque lá chovia dentro, por isso que estava daquele jeito, sem cama. O lugar do cavalo é num piquete, ou da égua, né? Num piquete com cobertura vegetal. Isso é o melhor dos mundos. A gente sabe que não é todo lugar que consegue, mas respeitar o tamanho da baia, por exemplo, abrir a parede, não deixar a parede fechada até em cima, ou soltar o animal X horas por dia. A gente tem que saber como adequar a realidade que aquele animal vive, aquela égua, principalmente por conta do estresse, para ela não ter desconforto e não perder aquele produto. Livre de dor e doenças. Vamos às doenças, então, que a gente tem que garantir que a égua esteja livre. Como que eu gosto de fazer essa vacinação? Raiva e garrotilho eu faço junto, as duas juntas, a cada 6 meses. Animal que nunca recebeu a vacina de raiva ou de garrotilho, ou que eu não sei, eu repito com 30 dias. Faço agora, é a primeira vacina que eu faço. O resto é resto. Sempre vou fazer primeiro raiva e garrotilho, repetir com 30 dias. Influenza, encefalomielite e tétano, eu faço uma vez por ano. Mas também, se nunca recebeu, o certo é você fazer a primeira, um reforço e um segundo reforço, com intervalo mínimo de 21 dias. Como que funciona na prática, na minha realidade? Eu faço no 10º mês de gestação, porque aí eu já protejo o potro. Se eu aplico essas vacinas, mais a de rodococos, quer dizer, rodococos, influenza, tétano, encefalomielite, na égua no 10º mês, eu estou querendo fazer o quê? Enriquecer o colostro dela de anticorpos para essas doenças específicas, porque eu quero proteger o potro. E raiva também. Leptospirose e herpes vírus vai ser 5º, 7º e 9º mês de gestação, as duas juntas. E além disso, para tratar a leptospirose, erradicar do nosso grupo de risco, streptomicina, na confirmação do embrião, 3º e 6º mês de gestação. Igualzinho eu já falei na aula passada. E aí a gente começa a entrar na parte clínica da égua. A gente precisa ter o histórico clínico e reprodutivo dessa égua. Desde como foi o cio dela, que ela emprenhou, e normalmente os veterinários de reprodução têm isso anotado, até gestação anterior. Por quê? Por exemplo, tem uma receptora num cliente meu que tinha uma fratura de quadril. E aí, 2 vezes, quer dizer, essa era a segunda gestação, né? Na última gestação, ela tinha tido dificuldade para parir. O que aconteceu? Nessa gestação que a gente estava acompanhando, a gente foi arrumar uma pessoa para acompanhar o parto. Porque se a gente sabe que na gestação passada ela tem uma fratura e continua tendo aquela fratura, então pode ter um estreitamento ali na passagem na hora do parto. Estreitamento físico por causa do osso. A gente já vai prevenir a perda daquele produto ali, uma dificuldade no parto. Então, é importante. Aquela égua ali tem uma fratura. Já pariu? Pare todo ano aqui normal. Então, não precisa me preocupar. Se ela já pariu várias vezes, nunca aconteceu nada, mesmo ela tendo aquilo ali que eu estou vendo, eu pergunto para o peão e não precisa me preocupar. Qualquer acontecimento durante a gestação é importante a gente saber. Laminite. Às vezes a égua, essa égua aqui encheu o peito da gestação. Pode ser um sinal de placentite. A égua viajou, a égua veio de fora. Qualquer coisa é informação importante. Então, pergunta para o cara. E às vezes,
O cara não sabe nada. E aí, paciência. Mas quando sabe, a gente já vai ter mais atenção no potrinho. Chegou uma égua num outro cliente que ia parir e esse produto era do dono dela e a gente ia tirar embrião dela para o meu cliente. O que aconteceu? A égua já chegou lá com histórico de laminite. Essa potrinha já teve que ter intervenção desde o início da vida. Por quê? Dor. A gente entra lá nas 5 liberdades, tem que estar livre de dor e doença. Laminite causa dor. E ela não estava livre de dor. A potrinha nasceu pequenininha. E a gente já teve que fazer plasma, entrar com antibiótico, porque ela não tinha um desenvolvimento normal. Como eu sei do histórico, a potrinha ficou ótima, salvou, não teve nada. Mas porque eu sabia o que a água tinha passado. Outra coisa, no exame clínico, procura secreção. Você vai olhar a vulva mesmo. Vou até mostrar a foto. Procura secreção. E faça uma avaliação completa da égua, para ver se ela não tem mais nada. Às vezes, secreção nasal. Às vezes, ela tem um linfonodo infartado. Às vezes, ela tem assimetria. Sinal de dor, sinal de doença. Examina ela como um todo. Lactação precoce. Às vezes, o cara fala, nossa, essa égua é muito boa de leite. Ela já estava saindo leite agora com 8 meses. Isso não é normal. Lactação precoce, primeiro que ela está jogando colostro fora, porque o que vai ter ali no úbere dela, que em égua nem vejo ninguém falando úbere, as pessoas falam peito mesmo, é o colostro. E ele só é para ser mamado pelo potro. Não é para ser desperdiçado. Então, quando a égua tem lactação precoce, a gente já sabe que vai ter que garantir a imunidade do potrinho, vai ter que fazer o plasma quando ele nascer, e sabe também que pode ser uma placentite. Se eu estou vendo isso, eu vou chamar um veterinário para passar ultrassom nessa égua e avaliar a placenta. Aí sim eu vou querer ver se tem edema, fazer medição de junção útero-placentária. Se não tiver nada disso, não precisa. Outro ponto, emagrecimento. Às vezes a égua está emagrecendo do nada. Aí você tem que pesquisar o que que é, porque tem algumas doenças que causam isso, mas normalmente é falta de comida. Ou então algum problema odontológico. A gente também teve uma receptora, embrião de um cliente de fora, que foi um sacrifício, eu não sei se você estava acompanhando pelo Instagram, da égua quardimilha, que eu ia lá, linda, acho ela linda. Conseguimos, com muito custo, tirar o embrião dela, ele não tinha receptora. A gente arrumou uma receptora, colocou o embrião. Ao longo da gestação, o cara comprou alfafa para a receptora, ração, e a égua não engordava. O que que aconteceu? Eu consigo, acho que, mostrar o vídeo dela aqui. Espera aí. É muito. O vídeo da égua mastigando. Ela virava a cabeça para conseguir mastigar. Porque provavelmente ela teve uma fratura, alguma coisa assim no dente, e estava bem. Conforme o tempo foi passando, ela. Cadê? Aqui, ó. Conforme o tempo foi passando, deixa eu compartilhar. Aquilo foi infeccionando, inflamando, e ela foi piorando, parando de comer. Aqui. Estão vendo o vídeo?
Dá o play. Ó, uma égua dessa comendo ração. Olha como é que ela faz com a boca, ó. Olha como é que cai ração de dentro da boca dela. A comida entra ali. Então, é a clínica. Tá emagrecendo? Tá. É doença? Não, é coisa na boca mesmo. Vou voltar. E o último ponto é o controle sanitário. Controle sanitário tem que estar em dia. O que é isso? Carrapato. Mensalmente, a gente vai revezar fipronil com fluazuron de lombo, remédio de lombo. Precisa, tá com muita infestação? Associe alguma coisa injetável, doramectina, moxidectina. E pode também fazer tópico local, qualquer um daqueles em pó. Ele não vai ser absorvido em nenhuma quantidade suficiente para causar problema. Como é que eu gosto de fazer? Pega um óleo qualquer, pode ser óleo de cozinha que você tinha em casa, você passa num coador de café, de papel, bota no funil e deixa cair dentro de uma garrafa PET. Você pega aquele óleo, mistura com o pó. Pode ser glicerina, pode ser qualquer coisa fluida que vá grudar. Pega um pincel, aí corta uma outra garrafa PET, entorna esse óleo ali, taca o pó, mistura, já fica com o pincel ali do lado do tronco. Tá fazendo manejo, viu que tá com carrapato? Pega o seu pincel, xuxa nesse negócio, vai lá e pinta os carrapatos. É a coisa mais fácil do mundo de fazer. Região perianal, orelha. Que quando você joga aquele pó, ele cai muito mais para você e entra no seu pulmão do que vai para o carrapato. Então, eu prefiro matar só o carrapato. E aí, a gente vai para a parte do controle sanitário de vermifugação. Vermifugação de égua gestante é a cada 3 meses. E no 10º mês de gestação, eu sempre faço a moxidectina. Por quê? O potro já nasce ingerindo as fezes da égua. Então, eu não quero um potro comendo verme, ovo, para ele não se infestar. Então, eu faço uma limpeza nela no 10º mês de gestação, porque aí o potrinho já nasce mais aliviado. E por último, são as vacinas, que é exatamente o que eu já falei. Esse é o controle sanitário. Aí aqui, exemplos de afecções. De locomotor, ontem lá no grupo, a gente estava discutindo um caso. A Vanessa, que é a mentora de fisioterapia, recebeu um caso de um potro, uma potra que tinha tido uma convulsão. Lá eles chamaram de convulsão. Até agora eu não sei se ela teve mesmo uma convulsão. Aí, não sabia o que fazer. A potrinha que o cara comprou acho, por 350 mil reais e estava muito preocupado. Veio ela e receptora. Aí começaram a fazer perguntas do histórico, não sei o quê. Tá, mas e a mãe? Tá normal, não tá com nada? Não. A mãe tá com o boleto inchado e tá ficando deitada direto. Então, alguma lesão ortopédica ou não, a gente não sabe, que pode ser uma artrite séptica, alguma coisa que entrou, mais um trauma, que a égua só ficava deitada. É uma afecção. Outra, ferida, HPIE. A égua está no pasto, está exposta a qualquer coisa, e quadros neurológicos. Já peguei caso de receptora com EPM, que no final da gestação ficou deitada. E aí, porque a gestação, a égua fica imunodeprimida. É normal. Então, essas doenças que são oportunistas tendem, não oportunistas, mas que vão piorar em quadros de imunodepressão,
como babésia, como EPM, tende a agudizar os casos. Então, não é recomendado, assim, parece piada a gente ter que falar isso, né? Não é recomendado usar éguas com EPM como receptor ou matriz. É um risco de você perder a égua e o potro. Quer tirar um produto dela? Tira um embrião. É uma receptora? Descarta. Não tem muito o que fazer. Ai, o mouse, abençoado. E qualquer problema, qualquer condição materna é considerada gestação de risco. Teve qualquer coisa, é gestação de risco. Exemplo: cólica, endotoxemia, laminite, claudicação, lesão de parede abdominal, doença infecciosa, fratura de pelve. E essa baixa qualidade de endométrio, isso aí é o Maquinon, esse quadrinho lá do Maquinon. Não sei se vocês conhecem o Maquinon da reprodução. A gente não vai saber, né? Baixa qualidade de endométrio, fatores indicativos, nenhum. Você vai ter o quê? Histórico, ultrassom. E aí, aqui tem um risco para o potro. Ó. Cada condição dessa, risco para a égua e risco para o potro. Varia, mas qualquer uma vai gerar uma gestação de risco. Aqui, exemplo, a Fernanda, eu conheci quando eu fiz estágio lá no Santa Maria de Araras, em Bagé, no Rio Grande do Sul. Ela estava fazendo mestrado, se não me engano, era mestrado, com placentite. Aí ela pegava a placenta, pesava, avaliava, e ela que me cedeu essas imagens também. Ela deu uma aula para a gente de avaliação de placenta, que está, se não me engano, no neonato na prática. Eu nem sei onde está essa aula, a qualidade ficou péssima do vídeo da coisa. Então, eu trouxe o material que ela autorizou, claro, para mostrar aqui para vocês. Histórico, o mouse abençoado. Histórico, a vulva com secreção. Pode ser só uma vaginite, mas pode ter uma placentite ascendente. E ali na cérvix, ó, na foto do meio, a gente consegue ver a cérvix lá na frente aqui, ó, em cima, e aqui é descarga, bem, um conteúdo bem feio. Ai, que saco esse mouse, meu Deus. Tudo gestação de risco. Aqui é a lactação precoce, ó. Isso aqui não é uma égua mojando para parir. Isso aqui, perto da data do parto, é normal. Você vê o peito da égua assim. Mais, menos que isso, não. E liberdade de se expressarem. Tá aí. O ideal é a égua estar em grupo, num lugar com cobertura vegetal, um piquete. E lembrando, a gente tem que respeitar. Se é uma égua acostumada a viver a vida inteira na baia, não é porque ela está prenha agora que você vai soltar. Não é na gestação que é o momento de mudar isso. Tem que deixar ela um pouco solta? Tem. Está acostumada na baia? Deixa na baia. Está acostumada em lote? Deixa em lote. Está acostumada sozinha? Deixa sozinha. Porque o bicho já cresceu assim, ele já se adaptou assim. Então, não muda agora. Tem essas duas imagens para ficar bem na cabeça, respeitar o indivíduo. Mudança gera estresse. E pior que são 15 para as 3. Ainda falta falar de placenta e... Enfim. Peguei... Eu que fiz essa colagem aí bizarra, mas para mostrar como que o potro vai estar dentro da barriga da égua. Ele não consegue mexer muita coisa. Ele é muito grande e ele vai ocupar praticamente a cavidade abdominal toda da égua. E aqui são as estruturas que a gente precisa conhecer. Em vermelho vai ser a placenta, mesmo o endométrio e a placenta. Aqui, o potrinho
está dentro de outra bolsa, que é a bolsa amniótica com o líquido amniótico. Esse marrom é o líquido alantoide. Então, o potro está dentro do líquido amniótico, dentro da bolsa amniótica. Cordão umbilical vai estar se ligando à placenta que está grudada com endométrio. De uma forma bem simples, é isso. E esse líquido da placenta, que é o que rompe, que a gente vê no parto, é o líquido alantoide. Detalhes importantes que você precisa saber sobre a gestação da égua. O hormônio que vai estar alto, mantendo a gestação, é o estrógeno, não a progesterona. No sangue local, vai ter ação da progesterona. No início, como é que acontece? O corpo lúteo vai estar mantendo a produção de progesterona. Vai manter a progesterona alta. Depois a progesterona cai na corrente sanguínea. A placenta vai produzir a progesterona, que vai ter ação local, e o estrógeno vai estar alto. Só que no final da gestação, a gente vai ter um pico de progesterona de novo. E logo depois vai ter o parto. O surfactante pulmonar. O que é o surfactante? É uma espuma que vai manter o pulmão aberto. Se essa espuma não existir, o pulmão colaba e o potro não respira. O surfactante, mesmo sem o pulmão estar funcionando, ele é produzido lá dentro do útero ainda e mantém o pulmão aberto. Quando o potro nasce, ele respira. E ele só é produzido nas últimas 2 semanas de gestação. Só que lembra que o tempo de gestação varia de 320 a 360 dias? Então, a gente não sabe quando são essas 2 últimas semanas. Por isso que não se induz parto de égua. Você não sabe em que momento que essas 2 últimas semanas fizeram o surfactante ser produzido para esse potro poder respirar. Às vezes, você induz o parto da égua, o potro nasce, não respira e morre. Porque ele não tem surfactante, porque ele não estava nas 2 últimas semanas. E como é que vai acontecer o parto? 4 a 6 semanas antes do parto. Então, aqui, não, mais um motivo, não podemos induzir parto de égua. A adrenal do potro vai começar a produzir o cortisol, porque ela está madura para isso. Isso vai fazer uma queda na P4. Lembra que a gente tem um pico de P4 no final. Aí o cortisol chegou, caiu a P4. O endométrio vai ficar mais sensível à contratilidade. E aí o parto vai poder acontecer. Ela vai poder contrair para expulsar o potro dali, que vai estar lindo, achando que a vida é essa, que ele não precisa fazer nada, vai receber tudo. E a mãe expulsa ele dali daquela vida. E ele é obrigado a fazer a adaptação extrauterina, que é o que a gente vai falar depois de parto e adaptação extrauterina. E o tempo médio de gestação vai ser de 340 dias. Sempre é 330 e poucos dias. Difícil 340. Mas também varia de acordo com as raças, né? E quais são os sinais do parto que a gente vai ver na égua gestante? Ela começa, por isso que é bom o cara que está acostumado. Ele já percebe que a égua vai parir, porque ele está vendo aquela égua todo dia, a gente coloca 30 dias antes da data prevista para o parto. Ela no mojador, que a gente chama, ou piquete maternidade, tanto faz, que é um lugar seguro, que não tem rio, não tem barranco, não tem buraco, não tem outros animais, só tem as éguas que estão para parir ali. Tem cerca até embaixo, para o potrinho não passar embaixo da cerca e poder ficar com a mãe. Então, você colocou lá no mojador e fica reparando a égua todo dia. A égua começou
a se afastar das outras, começou a ficar mais deitada, começou a ficar andando, suar, apareceu essa cerinha aqui, bem na pontinha do teto. Isso aqui quer dizer que está 48 horas de nascer. Apareceu essa cera, você já sabe, ou amanhã ou depois de amanhã está nascendo. Aumento da frequência respiratória. Por quê? Contração, ela começa a ter desconforto, aumenta a frequência respiratória. Ela começa a deitar várias vezes no mesmo lugar. Você vai sair para almoçar, tá a égua deitada lá naquele canto. Aí você vai fazer outra coisa, tá a égua lá deitada naquele canto. Pode saber que naquela madrugada vai parir. Aí, às vezes, elas têm sinais de cólica mesmo, porque dá cólica, dor, né? Chuta, morde, fica olhando para o abdômen, levanta a cauda, ou fica pastando, como se estivesse com raiva, querendo morder o negócio. Você vê que ela não está pastando tranquila, ela está mordendo o capim. Isso tudo é sinal de que o parto está na reta. E aqui é o esquema didático para a gente entender como é que é a perfusão da placenta. Então, aqui embaixo, epitélio uterino. Aqui, ó. Estão vendo a seta, né? Epitélio uterino. Olha como é que a placenta vem se ligando aqui, ó, igual uns dedos. É aqui que ocorre a passagem. Só que isso aqui é uma microvascularização. E na hora que nasce, isso aqui tem que se soltar. Então, isso também é um estágio do parto que a gente vai avaliar o tempo que isso aqui demora para desgrudar. E isso aqui tem que estar por todo o útero. A placenta da égua, ela se liga por todo o útero e precisa mesmo dessa irrigação toda. Nem vou ficar falando esses nomes aqui, porque isso daí é para fins didáticos. A única coisa que é bom saber é o coroalantoide, que é isso aqui, ó, que a gente vai ver bem vermelhão, que é o que a gente chama de placenta mesmo, né? Ele é bem vermelho porque ele é todo irrigado, ele é todo cheio desses microcotilédones aqui, que se ligam no epitélio uterino. Aqui só para mostrar o fluxo sanguíneo. Aqui, o capilar materno, como é que se difunde para chegar no capilar fetal, tá vendo? Pela célula aqui, ele vai e se difunde mesmo para ir de uma microcirculação materna para microcirculação placentária. E um detalhe básico para a gente conseguir atuar em toda a gestação. A gente precisa saber a idade gestacional. Então, ou você mesmo emprenhou aquela égua, ou fez aquele embrião, ou um veterinário fez e te informou, ou você precisa fazer o diagnóstico da idade gestacional por ultrassom. Você mede o diâmetro da órbita ocular e faz a conta lá para saber em semanas quantas semanas de gestação tem. Porque a gente só consegue fazer a nutrição, a vacinação, tudo aquilo de acordo com o mês de gestação daquela égua. E a gente só consegue avaliar se é lactação precoce ou se ela está mojando para parir, se a gente sabe a idade gestacional. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu depende de saber a idade gestacional. Então, isso é um pré-requisito também que a gente tem que saber. E era isso. 55 minutos. 50 minutos. Isso que a aula era rápida, meu Deus. Alguma pergunta, gente? Eu tenho duas, Joana. Você comentou sobre a dose de moxidectina que você faz no 10º mês. Na verdade, você não falou a dose, eu queria saber qual que é a dose que você usa. É a dose do peso mesmo da égua. Normalmente, eu uso o Sidectin, que é injetável. Hoje já existe um outro no mercado mais barato, que o Sidectin da Zoetis é o mais caro que existe. Aí, o Sidectin é 1 ml para 50 quilos de peso vivo.
Aqueles da bisnaga, você vai fazer pelo peso normal, que a bisnaga já é do peso. Tá. Mais uma curiosidade, na verdade, queria saber se você já atendeu aqueles dummy full e se você já fez aquela técnica do squeeze, e se fez, se deu certo, porque eu nunca vi fazer, eu só vejo, já assisti várias palestras, o pessoal fala que dá certo, mas eu nunca vi de fato para saber se dá certo ou não. Já vários casos. Esse potrinho da hérnia, por exemplo, que a gente mostrou lá no curso, ele é um potro desmaturo. Ele tem características de desmaturidade. Ele tem frouxidão de tendão, ele tem a hérnia gigante, ele tem o abaulamento da fronte. Então, assim, são graus e eu já tentei fazer, nunca consegui. Só que, assim, pessoas muito próximas falam que fazem e que dá certo. Mas eu já tentei mais de uma vez. Eu não sei se eu que não sei fazer a técnica ou se o potro ia melhorar de qualquer jeito. Porque será que eles fazem só isso também? Eu faço medicação. Por exemplo, corticoide. Quando o potro nasce assim, uma coisa que eu já faço é corticoide. Por quê? Como é que é a maturação lá na gestação? É com cortisol. O que que eu tenho na minha mão que vai ter um efeito de cortisol? O corticoide, a dexametasona mesmo. Então, o potrinho nasceu assim, eu faço. Uma dose bem alta, acima do que seria o dele. Faz assim, 3 ml, 5 ml. E isso é da minha rotina, com base na teoria, mas eu nunca vi nada de trabalho sobre isso, de teste nem nada. Então, é uma coisa que finge que eu nem falei. Agora já está gravado, que eu tinha que ter pausado para não falar, mas está falado. Mas eu faço com essa base. E eles são uma caixinha de surpresa, porque você vê muito mais potro com essas características. Você para olhar, e principalmente algumas raças, Campolina, por exemplo, eles nascem muito com essas características que são relatadas como os potros desmaturos, essa síndrome do mau ajustamento neonatal, que você nem consegue diferenciar uma coisa da outra, né? Nasceu com essas características, pelo fino, fronte abaulada, frouxidão de tendão, de reflexo de sucção, demora para fazer adaptação. É difícil um que seja normal. E eu também não sei se é da raça. Mas o fato é que, infelizmente, nunca consegui fazer. Eu quero aprender, eu quero acompanhar alguém que faça e que me ensine para eu poder ver como é que é, porque não consegui. Ó, a Ellen está perguntando. No caso, esse seria o acompanhamento mais de manejo da égua gestante. Das duas coisas. É o que a gente consegue clinicamente acompanhar. É o que você vai vender de serviço mensal. Você vai oferecer a garantia desse processo aqui. Pega nessa ordem, dieta, controle sanitário, avaliação clínica, avaliação de tudo que eu falei, o ambiente, e é isso que você vai vender para o cliente. De ir lá mensalmente para fazer isso daí. Uma égua é difícil, mas teve um aluno meu, o Juliano, que fechou uma égua e um potro. O cara paga para ele lá todo mês. A égua tá prenha, com a potrinha no pé, ele atendeu essa égua. Eu nem sei o que ela teve, eu sei que ela estava com um sinal neurológico. E ficou boa. O cara mandou para ele falando que ele fez um milagre. E aí acho que ele ficou tão feliz que resolveu contratar ele para acompanhar a égua. Porque o cara gosta. Mas não vai ser assim, não é a minha realidade. A minha realidade são criadores de cavalo. E aí as éguas não têm tanta importância assim. Vai ser no lote. Aí que está o negócio, de você poder adequar. Aqui eu falei a base, a essência do que você precisa ver. Você vai adequar de acordo com a indivídua, a égua que você estiver acompanhando. Entendido? Espero que tenha valido a pena a aula, que vocês tenham aprendido coisas práticas para já aproveitar e colocar na vida. E na terça-feira
voltamos à programação normal às 14 horas. E querendo se inscrever para acompanhar a pós-graduação, é quinta-feira, às 7 da noite. Vou falar sobre a nossa nova invenção. Beleza, gente? Beijo para vocês. Ótimo dia, ótimo final de semana e até breve, se Deus quiser.